Bom dia, boa noite, Shavuot, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro aqui agora já. A pergunta da semana é muito interessante. Qual o gosto da liberdade? A liberdade tem gosto? É importante sentir a liberdade? A resposta não é tão óbvia assim, porque, no fundo, a liberdade não tem gosto. Não é para ser entendida, é para ser vivida. O gosto realmente é alguma coisa que a gente sente, que a gente entende, que a gente gosta. A liberdade é mais do que isso, é a gente estar imerso na liberdade, envolvido na liberdade. A gente vai entender agora um pouquinho melhor em seguida. A gente está no projeto Likutei Sirot. Esse é o volume 26 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. Essa Parashat Vayera está ligada com a saída do Egito e é a Siraj número 1. Está no livro Shemot, é a segunda Parashá. Hashem fala para Moshe Rabbeinu, Lachen emor lebnei Israel. Então vá e fala para o povo judeu, Ani Hashem, eu sou Deus. Ve'otzeiti etchem mitachat tzvot Mitzrayim, ve'itzalti etchem mavodatam, ve'ga'alti etchem bizron Torah u shvatim gedolim. Então Hashem usa aqui três linguagens de redenção. Ve'otzeiti é um, ve'itzalti, otzeiti, te tirarei, ve'itzalti, eu te salvarei, ve'ga'alti, eu te redimirei. Depois, no outro verso, fala, ve'lakarti etchem, e vou pegar vocês, lileam, para mim, como um povo, eu vou ser um Deus para vocês, etc. e tal. No Talmud Yerushalmi, em Pesachim, né, que fala sobre Pesach, fala, explica da onde a gente aprende que tem que tomar 4 copos de vinho no Seder de Pesach. Rabbi Yohanan Beshem Rabbi Beneá fala que neged arba geulot. A gente toma 4 copos de vinho no Seder de Pesach. Aqui está a explicação no Yerushalmi, lembrando das 4 linguagens de Geulá que a gente justamente na Parashat Vayera. O Baal Mordechai pergunta por que não comemos 4 matzot, que é da Torá a mitzvah de comer matzot, assim como está em Pesachim, na página 116 beit, matzah ashum shenigalu avotenu mitzrayim. A gente come matzah porque é em lembrança, é por causa da nossa redenção, dos nossos antepassados do Egito. Então, a matzah, que é a mitzvah da Torá, está ligada com a redenção. Então, deveria estar ligado com as 4 linguagens de Geulá e a gente comer 4 matzot. Por isso que alguns comentaristas explicam que os 4 copos estão ligados com a salvação e não a redenção. Porque a salvação está ligado com as 4 linguagens e está ligado com os 4 copos. E a redenção, que estaria ligado com a matzah, não é ligado com as 4 linguagens, e aí seriam só 3, né? Como a matzah. No Shulchan Aruch Harav, no Shulchan Aruch do Alter Rebbe, fala, né, quando fala sobre Pesach, fala que muda um pouco isso, e volta à pergunta, fala que quando a gente bebe os 4 copos, Dalet Kosot, tem que ter a lembrança da Geulá e da liberdade, porque foram decretados os 4 copos pelos Chachamim, é uma mitzvah rabínica e não da Torá, por causa das 4 linguagens de Geulá, que estão justamente faladas na Parashat Vayera. Ve'otzeiti, ve'ga'alti, ve'lakarti, ve'itzalti. Inclusive na ordem diferente que está na Parashá. E logo mais tarde, o Alter Rebbe fala, Admar Zaken, no seu Shulchan Aruch, Código de Leis, que aquele que fala Hagadá tem que ser sobre a Hagadá, sobre as 3 matzot, que é
uma matzá, né, de uma mitzvah principal em Pesach, e sobre elas que deve ser falada a Agadá. Então confirma aqui, matzá são só 3 e o vinho que está ligado com o Geulá são 4. Por que precisam ser 3 matzot? Essas 2 inteiras, né, pela Alahá, como nos outros Yamim Tovim, no Shabbat, né, para fazer o Lechem Mishnah, e mais uma para o Lechem Oni, porque tem uma matzá que ela fica quebrada, que está ligada com pão pobre, né, ou como de acordo com o Mordechai, que fala que as 3 matzot são ligadas com os pães do Korban Todá. Certamente não é um motivo qualquer e tem um significado, assim como tem para os 4 kossot, os 4 copos, que também está ligado com o assunto de Geulá. Como a gente falou, que a mitzvah da matzá, comer a matzá, é em lembrança da redenção do Egito. Então, a redenção do Egito, podemos dizer que tem 2 assuntos. Um com 3 partes, que está expresso nas matzot, e por isso se comem 3 matzot, e outro que está ligado com 4 partes. São 4 linguagens de redenção, como a gente vê na Parashá do Vaierá, nossa Parashá, e por isso foi decretado que a gente bebe 4 copos de vinho, ligado às 4 linguagens de redenção. Nos livros sagrados dizem que não estávamos preparados para sair do Egito, até o ponto que, se ficasse mais um instante, não sairíamos, porque a gente estava imerso na impureza do Egito, nos 49 portões, e mais um tempinho seriam os 50 portões de impureza, que não teria como a gente escapar disso. Então, Hashem nos tirou num piscar de olhos, se revelando como Rei dos Reis, Melachim, e nos redimindo. Como a gente fala isso na Agadá. Podemos dizer, então, que a plenitude da redenção do Egito só aconteceu em Matan Torá. Na saída do Egito, no Pesach, foi com pressa, num piscar de olhos, que Hashem teve que tirar a gente de uma hora para outra, ou de um segundo para outro, ou de um piscar de olhos para outro. Depois a gente foi amadurecendo até chegar na redenção completa em Matan Torá. Assim como vemos nas 4 linguagens de redenção, que a 4ª expressão e a última, que é Velakarti Etchem Lileam, está ligada com Matan Torá, pois foi o objetivo da saída do Egito. Tirar do Egito para que receba a Torá, para que sirvam a Hashem no Har Sinai. E a plenitude foi quando o povo saiu completamente da impureza do Egito. Isso aconteceu na prática nos dias entre a saída do Egito e Matan Torá, que a gente vai se tratar homem, que a gente vai se refinando, como na época da saída do Egito. Até que já estávamos prontos para a expressão povo sagrado, Goi Kadosh, que aconteceu embaixo do Har Sinai, ao receber a Torá. Assim entendemos a diferença entre a matzá e o vinho. O vinho está ligado com copos, os 4 copos. A matzá indica a redenção do Egito não pelo esforço o esforço próprio do povo, né? Como a gente fala, a matzá Zushá Nochlim, a gente está ligado a isso, essa matzá que a gente come, al shumá é porque al shum shelo ispik batsekam shel avoten ermitz, porque não teve como, não teve tempo suficiente para que a massa do pão dos nossos antepassados fermentasse na saída do Egito. Porque logo apareceu Hashem, Melech Melachim, Akadosh Baruch Hu, o Gealam, e redimiu. Então foi de cima para baixo, Hashem aparecendo, e aí por isso que não, a maçã que a gente come é porque ela não conseguiu fermentar. Não porque teve um esforço, um trabalho nosso, como tem no caso de fazer o vinho. Está ligado com pressa, para tirar da impureza. Por isso a matzá precisa ser lechem oni, precisa ser pobre. A pobreza está ligada, como está falado, à falta de conhecimento. Elabadat, lembrança da situação de pobreza que tinha em santidade e pureza na época da saída do Egito. Então, por isso que é um pão sem gosto. Mas esse é o gosto da verdade, como a gente vai ver. O gosto tem no hametz, ou na matzá ashirá, que é a matzá com algumas coisas que não fazem fermentar a matzá, mas dão gosto, como lasanha de matzá, por exemplo, ou matzá com
algum recheio, né? Alguma coisa que dê gosto, que tira o gosto da matzá. O gosto aponta um assunto de prazer para a pessoa, seja porque ela entende no seu intelecto ou porque sente com as suas emoções. Já que a redenção vem de cima, sem preparação do povo, então não tínhamos gosto nisso. A gente não conseguia entender, não conseguia sentir, não conseguia visualizar. Éramos escravos do faraó no Egito, como está em Gitin. Avda befkeira nihalei, um escravo, como a gente tinha mentalidade lá no Egito, mesmo ainda no dia 15 de Nissan, quando a gente saiu, prefere uma vida sem compromissos, à toa. O escravo não quer ter responsabilidades, não quer ganhar mais, não quer fazer mais. Ele prefere levar a vida à toa, como um escravo. Essa é a mentalidade. Mesmo na noite de 15 de Nissan, ainda tinha neles, no povo, a impureza e o mal do Egito, que era essa mentalidade de escravidão, de não sentir gosto. Por isso, precisavam fugir. Por outro lado, foi Cáfia que a gente largou o que tinha para trás e aceitou sair do Egito, que foi Kabbalatol, que foi a resignação. Diferentemente, o vinho tem gosto, até o ponto que desperta o canto em quem bebe, como está no Tratado de Brachot, em não mesmo tirar ela al yain. A gente faz kiddush com vinho no Shabat. A gente canta só quando tem vinho. O vinho faz cantar. Está ligado com a alegria, com o gosto. A gente sente, a gente entende. No fundo, o povo foi redimido do mal do Egito também por seu trabalho e sua realidade. Entendemos agora a diferença dos números 3 e do número 4. 3, matzot, 4, vinho, 4 copos de vinho. Nas 4 linguagens de redenção. Tem diferença, como a gente falou, entre as 3 primeiras e a última. As 3 primeiras são detalhes na Geulah que aconteceu logo na saída do Egito, que veio de cima para baixo. E a quarta, que veio Lakarti Etrem Lileam, é o quarto assunto, que embora também seja Hashem que fala, Lakarti, eu vou tirar, mesmo assim, depende muito da gente, de estar prontos para ser retirados, para se tornar um povo, e assim receber a Torá, que aconteceu completamente, a redenção da gente ser retirado do Egito. Por isso, a maçã é de número 3, que é a ênfase, a redenção pelo lado de Hashem, de cima para baixo. Os 4 copos de vinho indica a Geulah, por nosso meio, por nosso esforço, que a gente conseguiu na quarta linguagem, incluindo as 3 primeiras, que chegou na entrega da Torá. Comer matzá está na Torá porque, naquele momento, foi só de cima para baixo. Também tem nos números, Gimel, com a palavra Gimel, que é 3, está ligado a Gemol Dalim, a dar, aquele que dá. O Dalet é o Dal, é o pobre, aquele que recebe. O quarto aspecto pertence ao recebedor, aquele que estica a mão para receber. Por isso também são 3 patriarcas e 4 matriarcas. 3 patriarcas são aqueles que dão, que é o masculino, e os 4 matriarcas são aquelas que recebem. Número 4, ligado com 4 copos de vinho, que recebem, está ligado com o feminino. Os 2 geram filhos, tanto o masculino quanto o feminino. Mas a participação, no entanto, é diferente. A gota do pai inclui todos os órgãos que vão aparecer no filho depois, mas estão ocultos. E a mãe dá à luz de modo revelado e completo. Na Geulah do Egito já tinha potencial todas as lições, até mesmo a que foi revelada depois de matar a Torá, mas estava oculta, está ligado com o pai. Pela Torá escrita, que está ligado com o pai, com o masculino, Mussar Avir, como está no Mishlei, está ligado com o Maspia, aquele que dá, aquele que influencia, é enfatizada a Geulah que vem de Hashem, de cima para baixo, número 3. Por isso a lembrança é o comer matzá, que são 3 matzot. E os sábios, na Torá oral, que está ligado ao feminino, Torá Timerra, também no Mishlei, a Torá das suas mães, está ligado com o Mecabela, aquele que recebe. E acrescentaram que deve ser com o vinho, com gosto, e o número 4. E aí, por isso que a gente vê que se engolir matzá já cumpre a mitzvah. Diferentemente do maror, que precisa entender, sentir o gosto do maror. Sentir o gosto é ligado com o entender. Terminando,
Por que precisa ter gosto na matzá? Gosto de matzá na matzá. Embora a matzá não tenha gosto. Por isso não pode ser uma matzá shirá com algum outro tempero. O gosto não é na pessoa, mas sim no objeto que veio de cima para baixo de Hashem. A matzá se torna sangue do nosso sangue, carne da nossa carne. O gosto da matzá é o gosto verdadeiro da liberdade, da vitória, é o gosto da vitória, o gosto da verdade, mas é o gosto da resignação, de aceitar, não pelo intelecto, não porque a gente entende, não porque é racional, mas pelo pão pobre. Pobre no sentido da gente estar anulado. Vem de cima para baixo. Não é um prazer que vem do intelecto ou das emoções, que gera gosto e proveito, mas da aceitação, o prazer de se integrar, de entregar para Hashem. Isso agora já de forma revelada com Mashiach. Não.